Não, Boa noite a bloqueado. todos e a todas. Eu sou Lucas Rocha, repórter da revista Fórum na sucursal do Rio de Janeiro, e vou comandar esse Fórum Debate de hoje, que vai falar sobre sobre o coronavírus, né, que já não é mais novo para ninguém, na América Latina, comparando os diferentes cenários com o Brasil, principalmente. Nos últimos dias circulou, principalmente ontem, circulou bastante uma comparação do Brasil com os outros países da região, que mostrava o Brasil disparado em número de casos e com os outros países bem atrás. Então decidimos fazer esse fórum debate de hoje para comentar um pouco sobre essa situação com jornalistas que estão em diversos países. É, o primeiro deles é começar diretamente da Argentina, com Fabián Restivo, que é presidente do Instituto Pepe Mujica, que já morou na Bolívia, tem ligação com o Uruguai, então também vou poder dar um pouco desse panorama geral. Se puder dar um oi pro pessoal, Fabián. Oi, boa noite para você, para Fânia, para Rogério, Lucas, para o pessoal da Fórum. É, Obrigado pelo convite. E isso que nós vamos falar hoje, né? Como é que como é que os nossos países chegam a, ao momento dessa pandemia se desatar? Eu acho que cada país tem uma particularidade, tem uma história, tem um momento histórico. E nessa situação, o coronavírus chega para nossos países. E isso me preocupa muito. Então, boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação novamente. Diretamente da Venezuela, convidamos a jornalista Fânia Rodrigues, também se puder dar um oi pro pessoal. O microfone está desativado. Ai, desculpa, o microfone estava desligado. Tudo bem com vocês? Eu sou a Fânia, eu estou aqui em Caracas. Vou contar um pouquinho para vocês de como está a situação aqui na Venezuela. Obrigado novamente, Fânia. E da Argentina também, dessa vez um brasileiro, diretamente da Argentina, de Mendoza, Rogério Tomás. Boa noite, Lucas, boa noite, Fanny, boa noite, Fabian, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. E envio um abraço aqui desde a Cordilheira dos Andes e vamos discutir esse assunto aí tão grave. Bom, como muitos têm acompanhado nos últimos dias, a Fórum tem voltado a cobertura quase exclusivamente para o novo coronavírus. Debates de diferentes temas, de política, de saúde, e hoje esse debate da América Latina. Se você está acompanhando, eu peço que ative o sininho para não perder nada do nosso canal. Se você não está acompanhando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que aí você pode receber as nossas notificações. Eu peço também que, para interagir com a gente, mandar pergunta no chat, mandar de onde está assistindo. E se você está assistindo em outra plataforma que não o YouTube, que migre para o YouTube para poder interagir com a gente melhor. Né? Se está vendo no Facebook ou no Periscope, que venha para comentar no nosso chat do YouTube. Além disso, você pode ser sócio da revista Fórum e ajudar esse veículo de mídia independente a seguir atuando. Acesse revistafórum.com.br/apoie e o nosso sócio também tem desconto nos nossos cursos, como o curso de Racismo Estrutural do professor Denis de Oliveira. Já tem um movimento aqui no chat, quero dar um oi pro Marcelo, dar um oi pra Francinete, pro Daniel. É, Nessa conversa de. Bom, o Brasil chegou hoje a um triste número de 5.901 mortes provocadas pelo novo coronavírus. São 85 mil infectados. O Brasil já superou tanto o número de mortes quanto o número de infectados na China. Esse número principalmente o número de mortes, é já mais do que toda a América Latina em conjunto, excluindo o Brasil, é claro. Então, diferentes panoramas em diferentes países, é claro, mas demonstra de uma maneira ou de outra que o gigante sul-americano, né, como o Brasil é chamado regionalmente, ele está cada vez mais de costas para o que os outros países estão fazendo. Só para citar alguns países a título de comparação, se a Tati puder colocar aqui um gráfico produzido por um senador argentino que fez um levantamento dos mortos por milhão. Né? Nesse gráfico, vocês podem estar vendo, o Peru aparece liderando o número de mortes, mas tem uma explicação que talvez seja a testagem. A testagem no Peru tem sido muito acentuada.
Se a gente for olhar os números de dados mais sem fazer comparações por percentuais, vamos ver que o Brasil tem 5.900 mortes provocadas pelo novo coronavírus. A título de comparação, a Argentina tem 216 mortes, a Venezuela tem 10, o Equador tem 900, mais um cenário que aponta para um número de mortes muito maior, né? Talvez o Equador seja o cenário mais dramático da região, e muito se fala de que talvez Manaus seja o nosso Equador, né? A nossa Guayaquil, e o México tem 1.700 mortes. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro criticou a Argentina, que tem adotado o isolamento social mais duro, né? E hoje a OMS saudou o presidente Alberto Fernandes. Se a gente for colocar na balança, a população da Argentina é de 44 milhões e a do Brasil é de 212 aproximadamente. Então, se multiplicar essas 200 mortes na Argentina, fica muito longe ainda do número de mortes do Brasil, porque lá teve um isolamento mais duro, assim como na Venezuela, que registra só 10 mortes, né? Então, já queria abrir um pouco, começar aqui o debate. Como vocês vendo de outros países, qual é a diferença principal dos países que vocês estão, ou de países vizinhos também, do que tem sido adotado por aí e do que tem sido adotado no Brasil? Começar pela Fânia. O microfone está fechado de novo. Ai, desculpa, gente. Sou amadora ainda nesse tempo. Olha, eu acho, Lucas, que a diferença principal do Brasil e da Argentina foi que do Brasil e da Venezuela é que o presidente da Venezuela, no mesmo dia em que ele identificou os 2 primeiros casos de coronavírus na Venezuela, ele decretou quarentena nacional. Então, assim, foi uma medida que, no início, muitos presidentes criticaram, porque acharam que era uma medida muito drástica para o tamanho do que era nesse momento, que eram só 2 contágios, né? E aí a Venezuela foi, no dia 14 de março, o primeiro país que decretou quarentena na América Latina. E a partir daí, ela recebeu uma assessoria de uma equipe de cientistas chineses que vieram ao país a monitorar os hospitais, os centros de diagnósticos e a maneira como a Venezuela estava fazendo, buscando os casos suspeitos. Porque o que aconteceu aqui foi um voo, entendeu? Um voo que veio da Espanha. E aí, quando eles identificam esses 2 primeiros, eles começam a rastrear os passageiros desse voo, a tocar nos hotéis, aí atacar as pessoas, falar com as famílias, fazer o exame. E, paralelamente a isso, houve um caso numa ilha turística aqui, de umas meninas, umas modelos espanholas, que vieram para uma festa de um músico venezuelano bem famoso, assim, esses reggaetoneiros. E aí teve uma mega festa, que eles chamaram de Corona Party, que dessa festa saíram 20 contagiados. Então foi de 2 a 20. E as medidas foram essenciais para controlar a cadeia de contágio. E daí teve outra coisa bem interessante e também bem diferente dos outros países da América Latina, é que mudou a dinâmica médica. O médico deixou de atender o paciente no consultório e passou a ir para a casa das pessoas, entendeu? Então já não era mais o paciente que vinha buscar ajuda. Era o médico que ia até a casa dele fazer a prova do coronavírus ou tratar de algum outro problema de saúde, mas para evitar que esse paciente fora para os centros de saúde, nesse centro de saúde onde se está fazendo os testes, né, que essas pessoas venham a se infectar sem querer, porque aquelas pessoas que estão ali para fazer o teste, elas não sabem se estão ainda contagiadas, né? Então, ao evitar que as pessoas recorressem em massa aos centros de saúde, essa medida que foi feita junto com a Organização Mundial da Saúde, dentro de uma estratégia da OMS, para atrair as pessoas para
uma pesquisa, né? Porque foi feita uma pesquisa no aplicativo de celular, as pessoas entravam e preenchiam um questionário. Então, se você tinha uns sintomas, os médicos, isso entrava no sistema público de saúde e os médicos pegavam essa ficha do paciente já na internet, né? Que ele recebia pela internet, ia para casa desse paciente ver o que ele realmente tinha. Então, isso foi fundamental para a Venezuela poder controlar o vírus logo na sua primeira etapa, né? O Brasil demorou muito isso não sou eu que estou falando, né? Pelos erros